Em maio de 2011, um fundo bilionário do Catar decide comprar o Paris Saint-Germain, para que o clube pudesse ali ser um dos principais clubes da Europa, transformando o Paris Saint-Germain não mais em um time simples da França, mas em um verdadeiro potência e uma elite dentro do futebol mundial. O nome responsável simplesmente Emir do Catar, um cara bilionário que mexe ali com petróleo, todas essas questões no Oriente Médio. Resumindo, o cara tem dinheiro com força, meus amigos. E quem ele coloca como principal responsável e homem de confiança dele, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain até os dias atuais, e o homem que por trás ali mexia e era quem ele tinha total apoio de Emir do Catar. Muita gente, inclusive, achava que Nasser Al-Khelaifi era o dono do Paris Saint-Germain, mas na verdade ele é somente o presidente, mas que tem total apoio do Emir, que é o dono, que é o cara, e ali pode-se dizer que ele é quase um dono também, até porque Emir tem total confiança nas decisões de Nasser Al-Khelaifi. E a partir dali o Paris Saint-Germain começou a ter um investimento muito alto. Falamos de bilhões investidos em infraestrutura, em reformulação ali dentro do clube e o principal, contratações de jogadores. Mas não somente contratações normais, o Paris Saint-Germain começou a avisar as grandes estrelas, trazendo e pagando valores absurdos em contratações e também oferecendo contratos bilionários para os seus jogadores. Foi aí que chegaram jogadores como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, que é um símbolo até hoje do Paris Saint-Germain, Edson Cavani, Lavezzi, Matuidi, dentre outros jogadores. O Paris Saint-Germain parecia cada vez mais montando um time ali que seria rapidamente campeão da Champions League, até porque com todas essas estrelas e jogadores tão habilidosos e tão importantes, parecia que era só questão de tempo. Inclusive, eles chegaram a ter jogos muito bons. Quem não se lembra daquele 4-0 dentro ali da própria casa deles, dentro do Parque dos Príncipes, em cima do Barcelona? Tudo parecia muito mágico, mas de repente vimos tudo acabar quando, no jogo de volta no Camp Nou, o Barcelona vira simplesmente de 6. Isso caiu como uma realidade. Dinheiro não quer dizer nada. Ter grana não funciona muito bem. Mas o Paris não desistiu e continuou as contratações, trazendo simplesmente Neymar em 2017, o principal ali protagonista contra eles. Eles traziam por um valor exorbitante, mais de 200 milhões de euros. Não se contentaram por aí, trouxeram também a jovem promessa Kylian Mbappé, uma das maiores promessas do futebol francês, agora também em seu elenco. E aí eles continuaram diversas contratações, buscando sempre a conquista da Champions League. E o ano em que eles passaram mais perto foi em 2020, por conta de toda a pandemia, né? Os jogos a partir das quartas de finais até a final foi somente jogo único. E o Paris, com um elenco muito bom, conseguiu chegar até a final. Mas contra o Bayern de Munique acabaram perdendo de 1-0 e não conseguiram, bateram na trave para a conquista da Champions. Mas se acendeu o sentimento de é só questão de tempo, falta só uns acertos, o Paris vai conseguir conquistar a Champions. Foi onde renovaram o contrato do Neymar, renovaram o contrato do Kylian Mbappé e começaram ainda mais contratações bombásticas. E a partir ali de 2021 foram contratações de Lionel Messi, Sérgio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, jogadores que nós olhamos e falamos, caramba, agora o Paris vai ser campeão da Champions. Era tudo muito nítido, tudo muito bom. Grandes estrelas, os principais nomes do futebol mundial, parecia que era só questão de tempo. Mas a grande verdade é que se todos nós achávamos que com mais lendas neste elenco seria muito mais provável de ser campeões, muito pelo contrário. Dessa vez foram eliminações vexatórias e nada dava certo. Provando mais uma vez para o Paris Saint-Germain que todo esse investimento em contratações e principalmente deixando e dando regalias aos seus jogadores, nada disso funcionaria se eles queriam ser uma equipe séria. Foi então que depois de muitas eliminações, trocas de comando, decidiram dar as chaves do clube para um cara muito importante. Simplesmente Luís Henrique, o homem que estava na seleção espanhola e o principal responsável, um dos principais responsáveis, na verdade, para a conquista do Barcelona em 2015 daquela Champions. Por mais que todos nós falamos do trio MSN, ele foi muito importante como treinador daquele Barcelona. O time era uma máquina e gerido justamente por ele.
Foi onde o Paris, trazendo ele agora, deu as chaves do clube e falou: você é o responsável, faz o que você quiser. E Luiz Henrique tomou ali decisões que surpreendeu a todos, deixando de lado todos os medalhões e deixando eles ir embora, simplesmente deixando o Lionel Messi ir embora, Sérgio Ramos ir embora, deixando o clube, falando para o clube claramente que não queria o Neymar naquele elenco, deixando também, sendo muito sincero com o Kylian Mbappé, falando que se não fosse para ele ajudar, ele poderia simplesmente sair também, e preferiu quando ele saiu para ir para o Real Madrid. Era muito louco, parecia que era tudo muito absurdo. Eu mesmo particularmente falei, cara, o que o Luiz Henrique tá fazendo? O cara tá tirando todo mundo para deixar um time completamente desconhecido. Mas a grande verdade, meus amigos, é que o homem sabia o que estava fazendo. E se todo mundo achou que era loucura deixar as grandes estrelas irem embora, como assim deixar vender o Neymar? Como assim deixar Lionel Messi embora dessa forma? Como assim deixar todos esses jogadores, essas estrelas irem embora? Sim, ele fez mais que o certo, dando confiança a jogadores que pareciam não ter muito nome, pareciam não fazer muito sentido, dando também oportunidades a jovens em ascensão, e foi onde o time do Paris Saint-Germain se transformou. O Paris Saint-Germain começou a jogar um futebol muito mais coletivo e agora conseguir resultados. Foi então que eles finalmente conseguiram conquistar a tão sonhada Champions League em 2024-25, onde eles meteram um balaio em cima da Internazionale vencendo por 5-0. Uma final que todos esperavam um jogo muito trucado, mas que na verdade foi uma humilhação do Paris Saint-Germain. E Luiz Henrique mostrou para todos que quando ele dispensou todos esses jogadores que todo mundo achava que era indispensável, ele sabia o que estava fazendo, trazendo coletividade para a equipe, trazendo peças que não tinham nome, mas que a partir dali eles fariam sua história. Luiz Henrique mostrou por que é um dos melhores treinadores atualmente e conquistou com o Paris Saint-Germain a Champions League depois de anos de investimento, agora com um elenco muito mais fraco no quesito financeiro, porém muito forte no quesito futebol. O famoso time low profile, onde jogadores não eram tão conhecidos, mas o futebol deles encantaram uma geração. Meus amigos, como o futebol é louco, né, cara? O Paris Saint-Germain passou anos de sua história investindo em contratações, pagando muito caro em jogadores, pagando muito, mas muito caro, altos salários para jogadores ali serem as estrelas do time, dando muita regalia para jogador, e eles sempre batiam na trave, passavam muitas vezes por eliminações ali que eram vergonhosas e nunca dava certo. E aí quando decidem dar oportunidade ao Luiz Henrique, que tudo parecia muito louco quando ele manda todos os medalhões embora, deixa as estrelas irem embora, como o Neymar, como o Mbappé depois, como o próprio Messi, todo mundo olhando e falando, cara, esse cara tá ficando birutinho, o Paris Saint-Germain vai se acabar desse jeito. A grande verdade é que ele deu mais oportunidades a jovens da base, deu oportunidade como jogadores igual o Vitinha, que já estavam no elenco, mas não tinham tanta importância, deu ali, trouxe jogadores que não tinham mais tanto nome, mas que para ele seria muito importante, e de fato foi. Um time que aos poucos começou a jogar um futebol encantador, um futebol mais coletivo, e conquistou a tão sonhada Champions, que eles passaram anos contratando e gastando muito, mas que foi com um time muito de boinha e com pouco dinheiro investido que eles conseguiram conquistar a tão sonhada Champions. Esse é o futebol, meus amigos. Dinheiro não é capaz de comprar habilidade. Não que os jogadores não tinham habilidade, mas gerir um grupo onde cada vez mais os egos querem estar à flor da pele, onde muitas vezes um quer ser mais que o outro, é muito mais fácil gerir jogadores de boinha, que talvez nem tenham tanta habilidade, mas tenham fome de vitória. Isso é o mais sensacional. E o Luiz Henrique fez muito bem, cara. Eu achei loucura na época, mas deu pra ver o porquê que é ele que é o treinador do Paris Saint-Germain, porquê que é ele que já ganhou 2 Champions, porquê que ele que é o cara e não eu que tô fazendo vídeo aqui pro YouTube, né? Mas enfim, tamo junto. Se tu curtiu esse videozão, deixa o like, por favor, que você vai me ajudar muito. Que Jesus te abençoe, meu querido. Não sei como tem sido sua semana, mas eu tava refletindo essa semana, e principalmente hoje, eu falei, cara, quando eu for gravar esse vídeo eu quero falar sobre isso. A Bíblia diz que Deus nos amou e se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não que nós não pecamos hoje, mas o que a Bíblia diz é que quando nós ainda estávamos afundados no pecado, quando nós não conhecíamos Deus, ele se entregou por nós. O apóstolo Paulo fala disso.
E talvez você que está assistindo nunca teve um contato com o Senhor Jesus, talvez você até teve, mas está distante, talvez você tenha no momento, mas independente, cara, Jesus se entregou por nós, independente do nosso estado atual. E a grande verdade é que ele pode sim nos transformar em homens e mulheres diferentes no meio da nossa sociedade. Não estou falando em questões religiosas ou simplesmente de viver uma vida automática, mas uma vida transformada e alcançada por Jesus. Essa é a realidade que eu amo, e é por isso que eu amo o evangelho, que eu sei o que ele pode fazer na vida de alguém. Tamo junto, Jesus te ama e eu tenho certeza disso. Fica com Deus. Se você quiser, cara, comprar camisas de time, tá aqui embaixo, ó. A Black Sports é uma loja muito confiável que eu compro minhas camisas e eu tenho certeza que você vai curtir. Dá uma passada lá porque você vai gostar. Produto de muita qualidade com preço muito bacana. Tamo junto demais. Um beijão, assiste outros vídeos aí. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Assiste outros vídeos que vai estar passando na tela. Valeu, fui. Fiquem com Deus.